Glória a Deus, sem perca de tempo, abram suas Bíblias. Em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44. Mateus 24, versículo 42 ao 44. Você marca aí. E agora você vai lá em Apocalipse rapidinho, no primeiro capítulo. Segura a página lá em Mateus. Vai em Apocalipse. Quem achou Mateus diz amém. Agora vai lá em Apocalipse, primeiro capítulo, versículos 7 e 8. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Estou ouvindo as folhas balançarem aqui ainda. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44. E Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 24, versículo 42 e seguinte diz assim: Vigiai-vos, pois, porque não sabeis que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse que na vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora que não pensei. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: Eis que vem com nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor, nessa noite. Estamos na sua casa para ouvir a tua voz, Pai. Necessitamos da sua voz nesse momento para falar aquilo que o nosso coração precisa ouvir. Pai, o Senhor tem liberdade para mudar tudo aqui, Senhor. Eu sou só um vaso, Pai, me quebra, me faz, mas me enche e transborda, Pai. E enche cada um deles, Pai. Que cada um desses corações sejam terras frutíferas, Pai. Que essa semente dessa palavra possa cair nessa terra e gerar fruto, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fica conosco. É o que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falar de cura é fácil, porque você já foi curado ou conhece alguém que já foi curado. Falar de bênção é fácil, pois você já foi abençoado ou conhece alguém que já foi abençoado. Falar de libertação é fácil, pois você já foi liberto ou conhece alguém que já foi liberto. Eu poderia citar aqui diversos temas e abordar esses temas. E você iria ter vivido, ou você iria conhecer alguém que já viveu. Mas falar sobre o arrebatamento não é fácil, porque ninguém viveu isso. É um tema difícil de tocar e, infelizmente, é um tema que é menos pegado na igreja nos tempos de hoje. Eu fico feliz porque esses tempos, essas semanas, o pastor daqui estava tocando nesse assunto. Conversando com alguns colegas de outras congregações, eles também falaram que o mesmo assunto estava sendo tocado. E eu entendi que Deus estava lembrando a sua igreja, lembrando aquilo que foi deixado para trás. Porque todo mundo crê no Jesus que cura. Quem crê? Quem crê no Jesus que liberta? Quem crê no Jesus que salva? Mas o Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja está sendo deixado de canto, porque ninguém fala mais disso.
Os temas das pregações hoje é como viver uma vida financeira. Os temas da pregação hoje é como viver uma vida de paz na terra. Os temas das pregações hoje é tudo para agradar o homem e tudo para que o homem goste de ouvir. Muitos pregam o que a igreja, o que a pessoa quer ouvir e esquece o que a pessoa e que todos nós precisamos ouvir. E uma coisa é certa, Jesus está voltando e Ele vai buscar a sua igreja. Jesus está saindo do templo, lá em Mateus 24. Um templo maravilhoso e grande e forte na sua estrutura. Os historiadores dizem que esse templo era tão forte que nenhuma guerra daquele templo poderia destruir aquela estrutura. Aí Jesus está saindo do templo junto com seus discípulos e alguma multidão que o seguia. E até então que alguém quer dar uma de guia turístico e fala: olha Jesus, que belo esse templo. Que templo maravilhoso. Ele brilha com suas pedras. Ele é forte nas suas estruturas. Nenhuma arma desse templo pode destruir esse templo. E Jesus olha para aquela pessoa e dá uma resposta tão dura. E todos se escandalizam no que Jesus diz. E Jesus diz assim: não ficará pedra sobre pedra, até que tudo seja derrubado. Aquelas palavras foi algo difícil de ouvir. Fingiram que não ouviram, porque o que Jesus falou foi tão grave. Falar contra uma instituição naquele tempo era possível de ser preso, era possível de sofrer punições. Era como se hoje você chegasse em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos, e falasse: isso tudo vai ser destruído. Você não ia sair dali de pé. Então imagine naquele tempo em que a força religiosa era tão grande e Jesus chega no meio de uma multidão e fala: nada disso vai ficar de pé, tudo vai ser destruído. Todos fizeram silêncio, fingiram que não ouviram, porque se eles ouvissem e outros ouvirem comentar aquele assunto, eles poderiam ser acusados de compactuar daquela mesma ideia que Jesus estava falando. E todos se calaram, porque todos não queriam ouvir aquilo, mas queria o Jesus que curava, o Jesus que acabou de fazer milagres. Infelizmente está acontecendo isso. Estão tapando os ouvidos quando falam que Jesus vai voltar, que Jesus quer uma igreja santa. Estão tampando os ouvidos quando fala que nós temos que nos santificar. Mas quando fala: hoje é a noite da bênção, meu Deus, a igreja enche. E quando fala: não, hoje é a noite que vamos falar da volta de Jesus, não é o mesmo ânimo. Infelizmente, estamos vivendo em um tempo que estamos vivendo em um local raso de águas que deveriam ser profundas. E é isso que estamos vivendo. Aquela multidão tapou os ouvidos para o que Jesus falou, mas os seus discípulos guardou aquelas palavras. Ficaram com aquilo dentro de si e agoniados para querer perguntar a Jesus o que significava aquilo. Eles imaginaram: não, deve ser o fim do mundo. E quando tiveram uma oportunidade para não escandalizar mais a multidão que o seguia, quando ficaram com Jesus a sós, alguém chegou para Jesus, um dos seus discípulos, e disse: mestre, quais os sinais da vinda do fim do mundo? Quais os sinais e quando isso vai ser? Os discípulos perguntaram isso porque eles queriam estar preparados para quando esse dia chegar. E se muitos soubessem a data exata da volta de Jesus, muitos sairiam da igreja, muitos não viriam buscar a Jesus. E, por exemplo, se Jesus voltasse dia 31 de dezembro deste ano, muitos se afastariam e, faltando um mês, uma semana, voltaria correndo, porque sabia que Jesus iria voltar. Voltaria correndo e pediria perdão, e Deus iria perdoar. Mas essa é o que muitas pessoas viviam. E os discípulos perguntaram isso para estar preparado para esse grande dia. E perguntaram ao Senhor quando vai ser a data, quando vai ser o dia, a hora, o local da vinda
do Senhor, do fim do mundo. E Jesus disse: quanto dia nem a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo viviam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus dá um spoiler do que vai ser o final. Spoiler é uma palavra atualmente usada para contar o final de um filme. Alguém fala: olha, no final aquele vilão vai morrer, aquela pessoa vai morrer. Dá um trechinho do que vai acontecer no fim. E Jesus dá um spoiler, ele fala assim: no final, na volta, vai ser como nos tempos de Noé. O povo vai estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E então a arca vai fechar e todos vão ficar aí. Os que não se arrependerem vão ficar aí. Então, vamos viajar até Gênesis para ver como foi esses dias. Antes de entrarmos no contexto da arca e de Noé, eu quero destacar 3 personagens importantes para essa narrativa. O primeiro é Enoque, o segundo é Matusalém e o terceiro é o próprio Noé. A Bíblia diz que Enoque foi o primeiro profeta da Bíblia. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus revelava os seus segredos a Enoque. No livro de Judas, no seu único capítulo, no versículo 14 e 15, Judas fala assim: e como diz no livro de Enoque, foi a respeito deles que profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor, vem com milhares dos seus anjos, para exercer juízo contra todos, e para exercer contra todos os ímpios, a respeito de todas as obras ímpias que praticam, e a respeito de todas as palavras insolenes que os ímpios pecadores profetizam contra eles. A profecia de Enoque era que Deus iria vir com milhares de seus anjos e trazer juízo para a população da terra. Essa profecia que foi lançada lá no início, até hoje ela ainda é válida. Deus vai vir buscar a sua igreja e vai julgar a todos os que ficarem aqui. Enoque, naquele tempo, ele recebeu essa palavra de Deus e teve que profetizar para todos. Mas imagine aí Enoque, ele pensou assim: se eu morrer, como é que essa profecia vai chegar para as próximas gerações? Se eu morrer, como é que os próximos que nascerão vão saber que Deus irá vir trazer juízo sobre a terra? E Enoque tem uma ideia maravilhosa, uma ideia perfeita. E aí entramos no segundo personagem. Enoque, ele coloca o nome do seu filho de Matusalém, um nome profético, um nome que tem um grande significado. O nome Matusalém significa homem guerreiro ou aquele que usa a lança. Mas uma outra tradução para o nome de Matusalém significa: quando este morrer, o juízo virá. Enoque colocou o nome do seu filho com uma profecia viva. Imagine uma criança andando na rua com um nome tão poderoso, que quem olhasse ia falar: quem é aquela criança? E aqueles que conheciam iam falar: aquele é Matusalém. E alguém ia falar o que significa Matusalém. E alguém ia dizer: Matusalém significa que quando essa criança morrer, vai vir o juízo. A criança cresce, se torna um jovem, e onde esse jovem passa, o nome dele vai arrastando a profecia. Quando aquele jovem morrer, vai vir o juízo. Ele se torna um homem e vive por anos. E aí podemos ter a ideia porque Matusalém foi o homem que viveu mais tempo. Porque Deus é misericordioso e permitiu que todos ouvissem
aquela profecia. Quem se arrependesse iria ser salvo. Era uma profecia viva que caminhava por aí. Até então, que Matusalém chegou nos seus últimos dias. A profecia de Matusalém, que levava no seu nome, chegou a todos. E ninguém se arrependeu. Ninguém quis ouvir. Ninguém quis aceitar que Deus iria vir e trazer juízo. Acharam que ia ser só mais um nome. Acharam que ia ser só mais uma pregação. Acharam que ia ser só mais um culto dia de quarta-feira. A profecia de Enoque ainda está sendo pregada essa noite. Deus levanta do seu trono e fala: eu vou destruir a terra. Vou destruir todo ser vivente. Vou destruir tudo. E quando Deus estende a sua mão para derrubar, para acabar com tudo, Deus olha para um homem e vê graça nesse homem. Deus olha para Noé e fala assim: este creu na minha profecia. Ele creu que eu iria vir trazer o juízo. Ele creu que eu vou voltar. E por causa deste homem, eu não vou destruir toda a raça da humanidade. Deus chama Noé e fala: Noé, levanta, constrói uma arca, leva para dentro dela a sua família e um par de cada animal que você conhece e que eu mandar até ele. Noé começou a sair por aí. Imagine Noé saindo para construir a arca. Provavelmente ele procurou um local que tinha águas, porque ele imaginou que as águas iriam vir por baixo, um rio, um mar e encher. Provavelmente ele foi de junto de um cais, onde tinha outros barcos, e começou a construir a sua arca. E vendo que o trabalho ia ser difícil, vamos imaginar comigo que Noé começou a recrutar pessoas para ajudar ele a construir aquela arca. E Noé, quem oferece o emprego, diz como vai ser o emprego para que aquela pessoa aceite para trabalhar com a outra. Como uma entrevista de emprego. Noé sai e fala: eu estou precisando de homens para construir a arca. E aqueles homens falam: sim, Noé, qual o salário que você vai nos pagar? Porque eu costumo trabalhar aqui e naquele barco eu ganho dinheiro. Naquele outro barco eu ganho comida quando eu trabalho naquele barco. Naquele outro barco, quando eu estou naquele outro barco, eu tenho prosperidade. E Noé falou assim: infelizmente, eu não posso lhe dar dinheiro, eu não posso lhe dar comida, eu não posso lhe dar prosperidade, mas se você quiser entrar nessa arca, a única coisa que eu posso lhe oferecer é a salvação. E infelizmente muitos estão buscando um evangelho, em buscar entrar em um barco que pega a prosperidade. Muitos preferem o barco da prosperidade do que a arca da salvação. Noé não encontra ninguém e volta e vai construir a arca. Imagine Noé pensando: Senhor, imagine, a Bíblia não diz, mas vamos imaginar Noé falando assim: Senhor, ninguém creu, só eu, e o Senhor ainda me dá essa obra para fazer algo tão grande, tão difícil. E quando eu conto os planos que isso vai ter, quando eu falo para as pessoas com empolgação, as pessoas olham para mim e riem de mim e falam: isso aí não vai dar em nada, esse barco não vai para lugar nenhum. Deus colocou um projeto na mão de Noé, e Noé levou esse projeto até o fim. E quem sabe Deus colocou projetos na mão de muitas pessoas, e por não achar um apoio, por não achar uma companhia, por achar que aquilo que Deus colocou nas suas mãos é loucura, é demais para você, tem gente querendo abandonar o projeto de Deus, esquecendo que esse projeto que Deus colocou na mão de muitos de vocês é um projeto de salvação. Noé começa a pregar a madeira
e ao mesmo tempo ele prega a salvação. Naquele local ele está passando, levando sua madeira com os pregos, e alguém pergunta: ô Noé, esse barco tão grande para sua família, qual a necessidade? E Noé todo empolgado fala: não, eu vou entrar com minha família, mas também eu vou levar ali um casal de cada animal vivente na terra. E todos riem de Noé. E Noé sai a falar: ali vai entrar um casal de leão, um casal de rinoceronte, um casal de cobra, um casal de rato, um casal de ovelha, um casal de cachorro, um casal de gato. E os outros falam: rapaz, esse coroa tá maluco. Que inferno que vai ser dentro dessa arca. Aí fala: Noé, como é que pode? Dentro da arca está o leão, o cachorro, a vaca, a cobra, o rato e ainda a sua família. Vai ser um pandemônio ali dentro. O leão vai querer pegar a vaca, o cachorro vai atrás do gato, o gato vai atrás do rato, a cobra vai querer picar alguém, não vai prestar. E Noé fala: não se importa com isso. Deus mandou e eles lá dentro vão ficar diferentes, eu não sei como. Lá dentro ele não vai matar ninguém, não vai picar ninguém, não vai destilar seu veneno, não vai fazer nada ali dentro. E a gente pensa assim: o que seria a arca nos nossos tempos? Todo mundo fala assim: a arca é Jesus, porque dentro da arca nós estamos salvos. Mas eu vi uma pregação e mudou meu conceito nesse entendimento. Eu entendi quando o pastor nessa pregação disse que a arca não é Jesus, porque a arca não pode ser Jesus, porque se Jesus for a arca, quem é a porta? E em João capítulo 10 diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e encontrará pastagem. Jesus é a porta e a arca é a igreja. A arca é a igreja. Pessoas diferentes, com instintos diferentes, com jeitos diferentes, que no mundo era ladrão, mas aqui dentro, quando se converte e passa pela porta, chamado Jesus, não rouba mais. No mundo usava droga, mas quando passou pela porta chamada Jesus, não usa mais. No mundo era temido pelo seu nome, do que fazia. E agora dentro da arca, que é a igreja, é temido pelo nome de Jesus que ele carrega hoje. E essa é a arca. Nós estamos em uma arca. Mas infelizmente, meus irmãos, tem muita gente dentro da arca, mas que não passou pela porta. Tem gente que está na igreja, mas não passou pela porta chamada Jesus. Ainda tem requisitos, tem traços do passado. E eu convido essas pessoas que voltem e passem pela porta de novo. Não é aceitar Jesus de novo, é falar assim: Senhor, eu vim passar aqui, Pai, porque eu entrei pela janela. Eu era aqui um hospedeiro que vim por acaso, mas eu estou tão bem aqui dentro. Eu estou sentindo uma graça, algo diferente. Eu quero continuar. E Deus fala para você essa noite: para continuar tem que passar pela porta chamada Jesus. Jesus está assim com os braços abertos. É como a porta da arca está aberta. Mas os tempos do final estão chegando. E como um abraço que Jesus quer lhe dar, o abraço vai se fechando aos poucos. E a porta também está se fechando aos poucos. Assim foi o tempo de Noé. O povo comendo, bebendo, casando e dando-se casamento. Não que nada disso seja errado. Jesus estava dizendo que vai ser dias comuns, algo normal. Você vai estar andando por aí e... cadê? Sumiu? Eu convido a todos a fecharem os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Eu peço que todos imaginem o seu dia a dia. Você saindo de sua casa,
indo para o trabalho, assiste o jornal, mexe no telefone, vem para a igreja, volta. Imagine você indo para o seu colégio, para a faculdade, naquela roda de amigos. Alguém lhe convida para a igreja, você, não, hoje não. Ou você está tanto tempo na igreja, e de repente você está lá curtindo a sua vida. Você está de boa no seu dia a dia comum. Porque mesmo o Senhor descerá com o céu, com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor, nos ares. Assim estaremos com o Senhor, para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Esse dia vai chegar, esteja preparado. Esse dia vai chegar e pode ser a qualquer momento. Esse dia vai chegar e se você estiver em pecado nesse dia, esse dia vai chegar se você estiver em adultério, esse dia vai chegar se você estiver roubando, desviando algo, esse dia vai chegar se você não estiver em paz com seu irmão, esse dia vai chegar se você não deu um abraço em seu pai ainda e não perdoou ele. Perdoa ele. Esse dia vai chegar e vai ser tão duro. As notícias vão dar os seus plantões. Sumiu mais de 200.000 pessoas no bairro de Pau da Lima. Pessoas que estavam na igreja desapareceram. Estamos com um plantão ao vivo lá no bairro de Pau da Lima, na porta da Igreja Batista Tabernáculo de Deus. Sumiu muitas pessoas. Vamos entrevistar aqueles que ficaram. Eles não têm condições de dar essa entrevista porque estão chorando, estão pulando, gritando, estão perguntando onde foi que eu errei. Vamos para os outros países. As guerras começa tudo de diferente.
Se estamos em uma pandemia achando que isso é demais, isso é só o início das dores. Jesus está voltando. Eu poderia estender aqui minha mensagem até onde eu pensei, mas eu acho que aqui já é o necessário. O que é que eu posso colar mais para entender que esse dia pode ser daqui a pouco? O que é que falta acontecer? Uma só moeda? Um chip? Uma marca? E tem gente esperando sinais, sendo que o maior sinal falou assim: eu morri na cruz para que vocês sejam salvos. Mas se vocês não estiverem salvos, por causa de seus pecados, vocês ficarão. Aqui eu encerro a minha mensagem. Eu peço que o Ministério de Louvor, por favor, venha.